Queridos, nós estamos numa série A Videira e tem sido uma bênção. Quem tem sido impactado pelo que Jesus está falando nessa série? E desde já, com muito carinho, você que é mãe aqui, talvez se seu neném se indispor um pouquinho é normal, lá atrás você pode procurar os voluntários, tem uma sala lá, você pode levar eles, tem um biscoitinho lá, fica à vontade para ir lá, amém? Então, a série tem sido uma bênção. E, querido, a primeira mensagem, eu posso fazer uma retrospectiva aqui? Amém? Para vocês entenderem. A primeira mensagem nós falamos de fato o que João 15, no primeiro versículo, na primeira vírgula vai dizer: eu sou a videira verdadeira. E nós dissemos que se Jesus está falando no tempo presente que ele é a videira verdadeira, é porque existiu a videira do passado, a falsa videira. E nós lemos que em Isaías capítulo 5, que Israel era uma videira. A palavra vai dizer, a canção de Isaías, do viticultor ali, que Deus plantou uma vinha, mas antes, acompanhem comigo o texto, a Bíblia vai dizer que antes, Isaías capítulo 5, vai lá? Isso, cantarei agora, o meu amado, a canção de uma vinha. E no versículo 2 vai dizer que Deus, ele cavou a terra, ele tirou as pedras, ele plantou as melhores, só que Israel falhou. Querido, e nós discorremos por vários textos dos profetas, Ezequiel, Oséias, e todos eles vão pensar, até o salmista no Salmo 80 vai declarar: e eu tirei Israel do Egito para ser uma videira. Só que a videira do passado, ela falhou. A videira do passado, ela não honrou todo o amor que Deus estava liberando, e Israel passou. Então, Deus, Jesus, quando aparece, ele fala, não é mais sobre a videira que passou. Só que nós também lemos em Apocalipse que vai existir a videira do futuro. E lembram que nós lemos em Apocalipse 14, que a foice, ela vai passar. Lembra disso, gente? Então, não é sobre viver no passado e nem com medo do futuro, porque a foice, quando vai passar no futuro, está falando de falsos reinos, está falando de sistema, está falando de falsos lugares que nós vamos nos enxertando. Deus está falando, vai acabar. Por isso que Jesus apareceu e disse, eu sou a videira verdadeira. E essa noite foi muito poderosa, porque nós entendemos que somente Cristo é o lugar aonde nós ramos devemos estar enxertados. Só que aí no segundo domingo nós falamos que o Pai é o agricultor. Então a mensagem foi sobre isso. Porque se o Pai é o agricultor, Paulo vai escrever aos Coríntios que nós somos cooperadores de Deus, mas também somos lavouras de Deus. E Deus, ele trabalha na nossa terra. Queridos, e quando Deus trabalha na nossa terra, foi o que nós lemos em Isaías 5, no versículo 2. Ele cava, ele tira a pedra. Sabe o que Deus está fazendo esses dias? Ele está cavando aqui terras. Ele está tirando as pedras para que o arado seja eficiente. Eu disse para vocês que no sistema de arado, um dia eu estava em Chapecó, o meu pastor me levou num lugar e lá ele falou, Sodré, olha como os bois estão arando a terra. E se tivesse pedra, o disco do arado, ele iria empenar, iria estragar. Então por isso que ele cava, ele tira as pedras, para que além do arado funcionar, o tratamento de Deus, para que nós possamos ter raízes profundas. O problema de muita gente que não permanece é porque não tem profundo. Por isso que na terça-feira nós falamos sobre Ezequiel 47. Quem estava aqui na terça, diga eu. Gente, que alegria. Estou muito feliz porque a Alicerce tem vivido algo. Nós temos entendido, se nós podemos estar. Se você trabalha, estuda, querido, tranquilo. Mas se você pode, esteja no culto. Estamos aqui sempre, vivendo algo e com muita gente aqui.
Eu louvo o Senhor pela sua vida. E na terça nós falamos o quê? Que não dá para viver com águas nos tornozelos, nem nos joelhos, nem na cintura. Deus quer águas profundas, porque Deus tem algo com profundidade. Se você quer crescer, primeiro tem que ser para baixo, tem que ir mais fundo, amém? Então, querido, essa foi a segunda palavra. A terceira palavra, domingo passado, se Jesus é a videira verdadeira, o Pai é o agricultor. Eu falei, nós que somos ramos, devemos permanecer. E eu disse que eu iria adiantar, porque são 11 vezes que fala no texto de João 15 sobre permanecer. E hoje eu quero dar continuidade a essa palavra. Porque se a gente permanece, que ramo tem sido eu e tem sido você? Já parou para pensar? Se Cristo é a videira que deu tudo por nós, que se entregou por nós, o que eu e você estamos fazendo? E eu quero fazer ao mesmo tempo aqui uma espécie de retrospectiva, mas com uma expectativa da gente avançar. Porque, querido, o que Deus falou domingo passado, eu não sei ao seu, mas o meu coração reverberou a semana inteira. E Deus continuou falando, não dá para entregar a metade diante de alguém que te entregou tudo. Vamos lá, vocês estão comigo? Vamos ler João 15, 1. A Bíblia diz assim: eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. Vai. Ele corta todo ramo que estando em mim não der fruto, e poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não poderão dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, e vocês? Se alguém permanecer em mim, eu permanecer nele, esse dará muito, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e morre. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Até aí. Nós falamos semana passada, e eu quero que você preste bem atenção, querido, que Deus, Ele é um Pai que nos ama. E quando nós olhamos para a palavra ali, por exemplo, no capítulo 2, que todo ramo que está nele e que não está dando fruto, ele faz o quê? Só que nós entendemos que a palavra no original ali, a palavra airo, que é a palavra levantar. O que Deus está dizendo não é que Ele vai cortar as pessoas que estão nele e não estão dando fruto, não. Segundo Warren Wiersbe, Hernandes Dias Lopes, tantos comentaristas, vai dizer que essa palavra é sobre levantar e tirar do chão. Porque tem uma imagem de uma menina que a gente até colocou. Toda videira, ela vem das espécies das árvores trepadeiras, que para elas desenvolverem, precisa ser criado um pergolado, ou uma parreira, que é uma estrutura de madeira, aonde os ramos começam a crescer, e nesse lugar agora ele se desenvolve. Só que, e eu expliquei isso de forma profética, que Cristo, sendo a nossa videira, Ele foi levantado nessa estrutura de madeira, lembra disso? Porque a cruz hoje foi o pergolado onde Cristo foi levantado para que eu e você pudéssemos dar frutos, amém? Então, quando eu olho para esse texto, Deus é tão amoroso que Ele fala bem assim: eu como pai agricultor, não é cortar e te jogar fora, eu quero te tirar do chão. E vocês entenderam isso na mensagem. Tirar do chão fala de frutificação. Ele quer que as suas folhas sejam viçosas e não pegue poeira, não pegue lama, para que você viva a oxigenação, receba a seiva espiritual e viva o processo de toda a fotossíntese e cresça. Então, o Pai, quando nós lemos o texto, Ele quer fazer o quê? Nos
Gente, guarda essa imagem. Domingo que vem tem uma palavra para o meu e seu coração. Amém? Vocês vão estar aqui? Não perca domingo que vem, gente. Não? Tá bom. Então, primeira coisa, ele quer te levantar. Vocês já entenderam isso? Porque teve irmãos que até me perguntaram, e eu repeti isso: pastor, mas não é cortar não? Deus não quer passar o cerol? Eu falei, gente, que Deus é esse? É amoroso, você está nele. Como que ele te corta de vez? Não, ele quer te ensinar. Aí a palavra vem, ele te poda, ele te limpa, para que você dê frutos. Porque lá no versículo 6, aí sim, vai dizer que o ramo que não está nele, o que acontece com esse ramo? Ele joga fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados no... A palavra de Deus está dizendo então que se nós não permanecemos nele, uma hora o juízo de Deus vai chegar. Vocês estão aqui comigo? Amém? Se tiver alguém hoje que quer entregar a vida a Jesus, querido, foi nessa palavra que hoje teve salvação. E eu creio, eu não preciso te emocionar para você entregar a sua vida a Jesus. Você que tem isso imprimido, Jesus hoje ele quer te encontrar. Porque hoje ele quer te levantar. Porque o juízo um dia virá. E a pergunta que fica, que ramo sou eu e que ramo é você? Porque daí, vamos lá de novo, eu falei sobre quem semana passada? Eliseu. E essa semana Deus confirmou essa palavra, porque essa semana eu precisei orar por alguém na rua, e o nome da pessoa era Eliseu, e eu estava orando, e Deus falou, continua. E foi algo lindo que o Senhor fez. Se o Eliseu estiver aqui, ele falou que ia estar, Deus te abençoe, Eliseu. Não sei se está, mas preste bem atenção. Nós falamos sobre Eliseu. Quando nós lemos primeiro o livro de Reis, capítulo 19, versículo 19, vai dizer que um dia Elias encontra Eliseu. Mas antes do versículo 19, Elias está numa caverna, escondido. Elias está assim, poxa, Deus se esqueceu de mim, só sobrou eu. E Deus aparece e fala bem assim, levanta daí, Elias. Enquanto você está achando que só sobrou você, eu sustentei 7.000. Ainda, Elias, você tem o que acrescentar, Elias, porque você vai ungir Azael, você vai ungir Jeú como rei, você vai levantar Eliseu, porque todo homem e mulher de Deus, querido, ele precisa ter seus sucessores. Amém? Vocês estão comigo? Me ajudem aí no meu microfone, em nome de Jesus. Então vocês estão entendendo a linha do que Deus está construindo? Sai dessa caverna, sai desse lugar. E Elias sai. Quando Elias sai, encontra um menino chamado Eliseu. E Eliseu, ele não recebe nenhum tipo de palavra de eis que te digo, você vai ser uma bênção. A Bíblia vai dizer que no versículo 19 em diante, Deus encontra, na verdade um pouquinho antes, Deus vai encontrar Eliseu através de Elias e vai dizer assim, ó, Elias, vai lá, encontra. Elias encontrou, pegou o manto e só passou na cabeça de Eliseu. O que aconteceu com Eliseu, gente? Falou bem assim, Elias, deixa eu despedir dos meus pais, deixa eu ir lá, porque quem recebe o chamado de Deus, não depende de palavras humanas, não depende, tem hora, querido, que é só olhar para o ato de que Jesus já fez na cruz do Calvário. Sabe o que eu entendi nesses dias? Nós estamos envolvidos em um manto de glória que começou no manto de sangue. Então, se esse manto está sobre nós, nós já temos um papel de ir. E você vai entender onde eu vou chegar. Porque daí Eliseu pega bem assim, vou lá despedir, nisso que ele vai despedir. Daí entra a palavra que eu quero comunicar hoje. Eliseu, na verdade, ele olha e ele não tem só os pais para despedir. Eliseu era rico. O que Eliseu era? Gente, o que Eliseu era? E a Bíblia vai dizer que Eliseu, ele estava arando a terra com as juntas de boi. E Eliseu fala bem assim, deixa eu queimar esse negócio aqui. Bois, naquela época, falava, sabe de quê? Riquezas. Falava de propriedade. Se boi vale dinheiro hoje, gente. Hã? Meu Deus.
Naquela época então, quem tinha bois era rico. Não só de comida, mas de trabalho, de tudo. E Eliseu fala bem assim: deixa eu ir lá queimar. Só que por que eu estou te falando isso? Porque antes, na verdade depois, quer dizer, vai acontecer algo com Eliseu, e Eliseu precisa lembrar de tudo que ele está vivendo aqui. E eu sempre falo, gente, eu queria que a Bíblia tivesse um vídeo, um play, porque eu queria assistir o vídeo de Eliseu chegando e voltando e falando assim: pai, mãe, estou indo embora, eu vou queimar, eu vou deixar, e não dá mais para eu voltar para trás. Sabe qual é o problema? Que muitas vezes você volta, é porque você deixou opção, você deixou porta aberta, sabe? Você não queimou tudo, você ainda está flertando com algumas coisas, como pecado, como relacionamentos que Deus já falou que você acaba, como situações que Deus está falando assim: não caminhe nesse lugar, e você vai flertando, e daqui a pouco você não queima tudo. Eliseu falou bem assim: tchau. E você acha que esse dia não foi choro para os pais? Porque um cara que como Eliseu decide seguir o caminho, nunca mais talvez ele viria os seus pais. Porque não tinha WhatsApp, não tinha telefone, não tinha nada. Era uma palavra: eu estou indo, pai, eu me despeço, tal, que vocês tenham uma boa velhice, que vocês morram cumprindo o propósito. Geralmente essa era as palavras. Sabe o que Deus quer para mim e você hoje? Deixa, querido. Tem coisas que você vai ter que queimar. É bonitinho cantar, né? E eu me despi dos meus pais. Mas será que tem hora que afundar isso é riqueza, é estabilidade, é futuro? Aí você está falando bem assim: pastor, você está falando só de dinheiro? Não, querido, eu estou falando de vida. Estou falando porque o que Deus tem para nós, para a gente viver. E talvez você está falando assim: nossa, eu vou deixar minha profissão. Não, não é isso. Marcelo deu uma palavra pontual aqui, e que eu falei de manhã, Lucas 6. Um dia nós estávamos na mesa, e o Gabriel, cadê o Gabriel? O Gabriel está ali, da Case. Nós estávamos em Chapecó, e o pastor chegou e falou bem assim: deixa eu falar dessa palavra aqui com vocês. Deus, ele quer dar uma medida, calcada, sacudida e transbordante. E ele falou com Biel, na mesma lógica que o Marcelo trouxe. Como um comerciante que pega, na época, pegava feijão, arroz, ele botava no saco, ele calcava, ele sacudia, até que transbordasse. Eu creio em tudo isso que Deus tem para fazer. Naquele dia na mesa, né, Biel? Nós cremos nessa palavra. O que nós temos vivido na família Alicerce e nas famílias é essa palavra. Mas tem hora que Deus está falando bem assim: não é sobre dinheiro, estou falando sobre você. O que você está disposto de deixar? O que você está disposto? Porque a sua entrega de hoje reverbera amanhã. A sua deixa de hoje reverbera amanhã, porque vai chegar o tempo, e chegou o tempo, pastora Patrícia, que em 2 Reis, capítulo 13, versículo 14, um dia o rei Jeoás, ele estava ali, e Eliseu já estava doente. Eliseu estava o quê? Doente. E Eliseu agora, ele chega, o rei Jeoás chega e fala bem assim: Eliseu, meu pai, cavaleiro de Israel. E ele honra Eliseu, a autoridade de Eliseu. E a Bíblia vai dizer que Eliseu fala bem assim: pega um arco e pega uma flecha. Vocês lembram disso? E quando ele pega o arco, Eliseu põe a mão no arco, põe a mão sobre a mão dele e fala: abra a janela para o oriente. Essa flecha é a flecha da vitória contra os sírios sobre Arã. E ele lançou a flecha. Mas na cultura oriental, uma aljava de um arqueiro cabia basicamente 7 flechas. E nesse dia, ele já tinha lançado uma. E Eliseu chega e fala bem assim: mesmo doente, morrendo, agora lança no chão. E o que ele faz? Lança 3 flechas. Se ele lançou uma, lança 3, faltava quanto ainda? 3. E Eliseu fica bravo com Jeoás. E
como eu disse para vocês, esse texto sempre me indignou, até um dia que eu li um livro do Erwin McNaught, A Última Flecha, aonde um questionamento veio dentro de mim: por que Eliseu ficou brabo? Ele não pediu para Jeoás lançar todas as flechas, ele só falou lança. Mas eu entendi que diante de alguém que entregou tudo, não se dá para entregar a metade. Sabe por que ele fica bravo com Jeoás? Porque Eliseu sabia o que era queimar bois, o que era queimar carroça. Sabe por que Eliseu ficou bravo com Jeoás? Porque segundo o livro de Reis, capítulo 2, versículo 2, um dia Eliseu sabe que Elias vai ser levado ao céu e ele quer porção dobrada. E Elias fala: fica aqui, eu vou para Betel. E ele fala: nunca eu vou te deixar. Se você vai para o versículo 3, os servos ali, os discípulos, os membros dos profetas, que era uma comunidade, vai dizer assim: você está sabendo que hoje vão levar o seu mestre, o seu senhor? Eliseu fala: ó, toca nesse assunto não. Olha, não é isso que a Bíblia está dizendo? Sim, eu sei. Não fale nisso. Eliseu está com algo assim: meu Deus, eu deixei tudo, eu estou seguindo esse cara, e esse cara vai embora, Elias vai embora, eu quero no mínimo o quê? Porção dobrada. Você vai para o capítulo 6, a mesma coisa. Elias fala bem assim, versículo 6, desculpe irmãos, versículo 6, Elias fala: fica aqui, eu vou para o Jordão. E Eliseu responde a mesma coisa: eu não vou. Por 3 vezes. Quantas vezes? Quantas foram as últimas flechas que Joás não jogou? 3. Por 3 vezes. Elias fala bem assim: fique aqui. E Eliseu fala: sabe por quê? Eliseu, Aleph, é um tipo de ramo que está conectado na videira e que ele quer entregar tudo. Aí você entende por que ele fica bravo com o rei Joás, né? Porque ele deixou tudo. No versículo 11, eles estão caminhando e eles estavam como enfastenido mesmo, Dani. Eles estavam bem assim, ó. Como é? Como é a canção que a gente cantou? Caminharei, caminharei. Eliseu estava assim, ó, caminhando e conversando com Elias. A Bíblia vai dizer que de repente veio carros de fogo, cavalos de fogo, e tomou Elias. E aquele dia Eliseu olhou e falou bem assim: meu Deus, levar o meu Senhor. E a Bíblia vai dizer, pastor Everaldo, que Eliseu agora ele pega o manto de Elias. E quando ele pega o manto de Elias, ele vai no Jordão, ele bate nas águas e fala: cadê o Deus de Elias? E aquele dia a Bíblia vai dizer que o Jordão se abre e os que estavam com ele disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Sabe por que Eliseu recebeu porção dobrada? Porque ele aprendeu a deixar tudo lá atrás. Tem gente que está querendo receber porção dobrada, mas não quer deixar as coisas que vivem, não quer queimar, quer entregar pela metade as coisas, não quer viver o propósito. E lembra que a gente está em João 15, lembra, igreja? Começa com nenhum fruto, ele levanta, mas daqui a pouco ele poda e começa a dar. Eliseu deu frutos? Vou te lembrar, Eliseu deu frutos. É só você lembrar que quando, no capítulo 2, de 2 Reis 2, quando Elias é assunto aos céus, os discípulos, os profetas falam bem assim: vão procurar ele. E daqui a pouco eles percebem, as águas estão impuras, estão amargas. Eliseu pega um punhado de sal, joga água, e as águas são purificadas. Isso é fruto ou não é? Então vamos lá, está dando fruto. Daqui a pouco é só a gente lembrar que no capítulo 4 do mesmo livro de 2 Reis, daqui a pouco ele chega numa viúva, e na casa da viúva está sem azeite. E ele fala bem assim: enquanto tiver vasilha tem azeite. Isso é fruto ou não é? Esse ramo está frutificando ou não está? Só que daqui a pouco é só você lembrar que nessa mesma casa, daqui a pouco ele encontra, na verdade depois, a viúva de Sunem. E quando ele chega lá, ele fala bem assim: tem filho não, mulher? E ele ora, e a mulher tem filho. E daqui a pouco
O filho da mulher acontece o quê? Morre, a mulher fica brava, não te pedi filho, e por quê? Aí ele manda o profeta, né, e tal, e não resolve, daqui a pouco Eliseu chega e o menino ressuscita. É fruto ou não é? Aí é só você lembrar no capítulo 4, que daqui a pouco ele vai alimentar 100 homens com pães. É só você ir no capítulo 5, depois desse mesmo livro, que você vai perceber que tem um general chamado Naamã. E que quando Eliseu libera uma palavra, esse homem é curado da lepra. É só você lembrar em 2 Reis capítulo 6, versículo de 1 a 7 a 8, que um dia os profetas falam bem assim, vamos construir. E eles pegam um machado emprestado. Tem coisas que não dá para pegar emprestado, tá? Oração é uma delas. Ora por mim. Você quer viver de vida emprestada dos outros? Faz isso por mim. Me empresta. Não, Deus está falando, é com você. Você pega escova de dente com alguém? Não, né? Minha mulher fica brava quando eu uso a dela sem querer, né? Que marido não faz isso de vez em quando, né? Meu Deus. É só uma carne, eu falo com ela, é só um dente também. É só uma cárie. Mas daqui a pouco esse homem, os caras falam bem assim, o machado era emprestado. E Eliseu faz o quê? Através da vida dele, o machado flutua. Gente, Eliseu está dando fruto? E que fruto, gente, que Eliseu deu? Sabe, tem muita gente querendo dar fruto, mas não está querendo deixar coisas. Está negociando, não quer, Dani, está ligado ao ramo, quer viver pela metade. Por isso que ele fica bravo com o Joás. Por conta que você só lançou 3 flechas, Joás, vai ser a quantidade de vitórias. Sabe o que Deus está falando para mim, para você? Não pare até terminar. Não pare de lançar flechas até terminar. Não pare. Deus está chamando pessoas aqui nessa noite, está dizendo assim, ei, eu estou te chamando para cumprir o propósito. E um deles é, não pare de lançar flechas. Tem alguém comigo aqui nessa noite? É isso. Talvez você está achando assim, né? Acabou aí os frutos de Eliseu, gente. Acabou não, né? 2 Reis, capítulo 13, versículo 20. Logo depois que ele fala com Jeoás, ele morre. E quando ele morre, eu falei com vocês, veio a tribo dos Moabitas, né, dos inimigos, e subiam. E a Bíblia vai dizer que quando os Moabitas subiam, os homens, versículo 21, de Israel, eles estavam com um morto nas costas para sepultar. E quando eles olharam o inimigo, eles falaram, ali o inimigo. O primeiro buraco que eles viram, eles jogaram. E era a cova de quem? Até na sua morte Eliseu estava frutificando. Sabe o que eu creio? Deus está levantando homens e mulheres, querido, que vão entender que existe uma diferença entre herança e legado. Herança é o que eu deixo para alguém. Legado é o que eu deixo em alguém. Sabe o que Eliseu está ensinando para nós? Não tem problema nenhum em deixar herança. Amém? Eu quero deixar para minha filha. Não tem problema. Mas mais do que herança, eu preciso deixar um legado imprimido na minha filha, para que ela passe para os netos, porque a herança acaba. Vocês devem conhecer como eu, tanta gente que veio de famílias ricas e que sucumbiram, porque a herança acaba, mas o legado permanece. Deus está querendo levantar homens e mulheres que estão nele. Se não dão fruto, ele vai podar, como podou Eliseu, vai limpar para que dê frutos. E quando estão nele, vão dar frutos ainda maiores. Vocês estão comigo, gente? Então diga comigo, não dá para entregar a metade diante de alguém que entregou tudo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Meu Deus. A beleza revelada do Pai, Cristo. Meu Deus do céu, meu Deus. Cristo é tudo que Deus
mais pode nos dar. Cristo, meu amado Yeshua, a beleza revelada do Pai. Não dá, querido. Não dá. O problema é que a gente quer entregar metade a alguém que entregou tudo. Cristo, Ele veio, Ele se entregou por inteiro. É só você lembrar, eu estava aqui, lembrava, Hebreus 5:7. A Bíblia vai dizer que, Hebreus capítulo 5:7, Jesus nos dias que viveu na terra. A Bíblia é clara em dizer em Hebreus capítulo 5, versículo 7. Os dias que Ele viveu na terra, Ele ofereceu orações em alta voz e com lágrimas. Aquele que podia salvar da morte foi ouvido por causa da sua reverente submissão. E olha o versículo 8. Embora fosse filho, Ele aprendeu a obediência por meio daquilo que Ele sofreu. Ele veio, Ele deu tudo para nós. Ele entrou nesse ambiente para que eu e você pudéssemos dar tudo. Aí a gente quer entregar uma metade de uma oração. E eu não estou falando de horas de oração. Eu estou falando porque um dia o escritor vai dizer: pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal. A gente entrega uma oração pela metade, porque tem hora que a gente fica: Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Parece que Ele é mais o seu servo do que o seu Senhor, porque você só pede para Ele fazer, você só pede para Ele te dar. E Jesus, os dias que Ele viveu, Ele ofereceu oração, súplica, lágrimas em alta. Sabe, porque uma coisa é orar, gente, uma coisa é conversar, uma coisa é em alta voz. Sabe o que está falando? Em desespero. Embora fosse. Gente, e eu estou falando do filho que conheceu a glória. Eu estou falando do filho que a gente canta assim, ó: deixou os céus para me encontrar, o seu lugar, um amor assim. Eu estou falando desse homem, gente. Eu estou falando desse homem que vem na terra. E muitas vezes a gente não compreende esse amor. E a gente fica medindo, como eu falei terça-feira, e eu preciso comunicar. A gente fica: eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo. Vai conversar com o Filho de Deus. Vai ler Lucas, na verdade Marcos 1:32 em diante, que a Bíblia vai dizer que Jesus, Ele estava ao anoitecer, ao pôr do sol, trouxeram muitos para a porta dele. Quando a Bíblia vai dizer nos versículos, a Bíblia vai dizer que toda a cidade estava na porta. E quando a Bíblia diz toda a cidade, era toda a cidade se reuniu na porta. E quando nós lemos, Jesus, ele vai dizer que nesse dia, na verdade, o escritor de Marcos vai dizer: Ele curou doentes, enfermidades, expulsou demônios. Ele não permitia que ninguém falasse. Jesus fez tanta coisa nesse dia. Gente, e uma coisa eu te falo: curar, expulsar demônio, orar pelas pessoas, viver o reino, isso gera um desgaste. Eu falava aqui, domingo passado, nós chegamos aqui, alguém até brincou: pastor, você tomou pré-treino? Porque nós pregamos de manhã, voltamos para o retiro de mulheres, pregamos lá, estávamos aqui à noite e tal. E eu falei bem assim: foi um carregador turbo do céu que veio. Por quê? Jesus fez coisas que não se compara o que eu estou fazendo. Por isso que quando eu olho para mim servindo, eu falo: obrigado, Jesus, pelo privilégio de ser leve, porque o pesado o Senhor já carregou. O mais difícil. Aí ele fez tudo isso. Olha o próximo versículo, vai dizer: de madrugada, quando ainda estava, ele foi para o lado da sua cama, né? Como eu falei terça, ele joelhou assim: Senhor, abençoa. E tem hora que você está assim, né? Você está tão com sono: Senhor, abençoa meu pai, minha mãe, abençoa Jesus, abençoa Deus, e tal. E daqui a pouco dorme. Jesus, ele foi para o lugar deserto. Jesus andou para dar um sinal para mim, para você cansadinho. Estou cansado. Toma vergonha, porque um dia Deus falou comigo: toma vergonha, Sodré, porque o meu filho entregou tudo, e eu quero que você se entregue por inteiro.
E eu não estou falando de pastor, gente. Eu não estou falando de ser líder. Eu estou falando de ser filho de Deus. Eu não estou falando de horas e horas de oração. Eu estou falando, sabe o que? Tem hora que você fecha a porta do seu quarto. Tem hora que você fecha a porta do seu carro. Tem hora que você, Senhor, eu só quero estar com você. Senhor, eu quero viver. Como eu disse terça-feira, nem todo dia eu estou assim, mas todos os dias tem algo em mim. Você precisa ir. Você precisa. Tem dias que a gente está ruim, sim ou não? Mas você sabe quem já pisou. Santo dos santos em outro lugar. A glória de Deus. Deus está te ensinando hoje a voltar para um lugar de entrega, querido. De estar conectado na videira. Só assim você vai dar frutos e não vai viver de resultados. Ainda eu vou pregar sobre isso. Há uma diferença de frutos e resultados. Resultados vão gerando ansiedade, não é? Você fica assim, cara, eu preciso. E a vida tem essas. Mas quando você vive de frutos, mesmo que dá ansiedade, frutos geram saciedade. Porque você está dizendo, mesmo que não aconteça. Gálatas 5:22. Eu tenho o fruto do Espírito. Eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho fé, eu tenho longanimidade, eu tenho domínio próprio, eu tenho temperança. Ele está falando de 9 em um fruto que você pode morder e dizer assim, eu não posso só viver de resultados, eu preciso dar fruto. Por isso que o sacrifício de Jesus reverbera até hoje, porque ele não deu um resultado para o Pai, ele deu frutos aquele dia, quando ele foi erguido no pergolado, e ele se tornou a videira verdadeira. E quando nós olhamos para ele, querido, ei, Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Ele vem do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Não fala primeiro da terra, fala primeiro do céu, porque Deus me criou e te criou para olhar para o alto, para olhar para o alto. Vamos lá! Eu preciso continuar dizendo que tipo de ramo é você. Porque eu estou falando de Eliseu, mas eu preciso de falar de alguém que entrou na fila de quem estava entregando tudo. E um conselho: não entre na fila de quem está entregando tudo, entregando a metade, porque você pode morrer espiritualmente. Deus não quer aparência. Por isso que a adoração, nós entendemos, a adoração não é a música que cantamos, a adoração é a vida que levamos. Porque a música que cantamos, ela só expressa o que nós vivemos em casa. Deus não está procurando encenação e teatro. Deus não está procurando atores. Deus está procurando verdadeiros adoradores. E quando nós vivemos uma encenação, a gente vive morte e não frutifica. Eu te falei dos frutos de Eliseu, vocês estão aqui? Mas Atos capítulo 5, nós vamos ver que Jesus, em Atos capítulo 1, ele aparece aos discípulos. Os discípulos estão ali esperando. Quando virá o reino, eles pensavam que Jesus era um agente político. Alguém queria salvar eles do domínio de Roma. Jesus fala, não compete vocês saber os tempos e as estações. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Ser-me-eis minhas testemunhas. Vocês vão receber poder quando vir o Espírito Santo. E vocês vão pregar na Judéia, Samaria, Jerusalém, os confins da terra. E daqui a pouco, Jesus é assunto aos céus.
E quando Jesus é assunto aos céus, logo depois você conhece toda a história, os anjos aparecem, e depois eles vão escolher um substituto para Judas. Mas a gente chega em Atos capítulo 2, e Atos capítulo 2, o Espírito Santo desce. E quando o Espírito Santo desce, nós estamos no mês de maio, que é o mês de Pentecostes. Fala de permanência, de quem está permanecendo gera frutos e vive a realidade do céu. Nós estamos no mês das noivas. Glória a Deus. Ano passado foram 8 a 9 casamentos aqui na casa. Esse ano já tem vários casamentos. E maio comunica esse mês, mas também maio é o mês da... Eu não sei se você entende que tudo está conectado, porque em Pentecostes, quando o Espírito Santo desce, Fábio, eles vão dizer assim, esses caras estão bêbados. 9 horas da manhã, esses caras, não tem, quando você passa no boteco, 9 horas da manhã, não é possível, esse cara 9 horas da manhã está bêbado. E assim eles olharam, os irmãos. Aí Pedro se levanta, estão bêbados não? O que está acontecendo é o avivamento familiar que Joel profetizou lá atrás. E Pedro vai dizer assim, quando ele disse, os seus filhos e filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os velhos vão sonhar, até os servos e as servas, eles vão estar dentro disso. E Pedro começa a declarar um avivamento de família. Por isso que eu creio que Pentecoste, família, tudo está conectado. Amém, gente? Vocês estão comigo? Só que no capítulo 3, logo depois que Pedro prega, na verdade ainda no 2, eles se convertem, porque eles perguntam, o que faremos nós? E Pedro diz, arrependei-vos, sejam batizados, e eles se batizam, são curados, 3.000 são encontrados. Capítulo 3, o que acontece? Tem um aleijadinho na porta, e ele fala bem assim, me dá dinheiro. Ele fala, eu não tenho prata e nem ouro, o que eu tenho eu dou para você, levanta e anda. Um dia, um homem chamado Tomás de Aquino, um dos pais da igreja do século, da patrística ali, século 1, 2, 3, 4, ele vai dizer assim, que um dia o Papa Inocêncio II levou ele na igreja e falou assim, hoje a igreja não pode reclamar, Dani, porque ela tem ouro e tem prata. E Tomás de Aquino respondeu, ela pode ter ouro e prata, mas ela perdeu, levanta e anda. Então nós não estamos atrás, querido, de ouro e prata, porque Deuteronômio 8,18 vai dizer que o Senhor, Ele dá a capacidade de produzir riqueza, porque o ouro e a prata são dele. Sabe o que eu entendi? O ouro e a prata é dele. Eu não preciso correr atrás do dinheiro. Eu preciso entender que o dinheiro é um propósito de Deus, e quando eu olho para ele como um propósito, aí sim, eu persigo Deus, Deus me dá força para eu conquistar dinheiro para cumprir o propósito, seja em família, seja em casa, seja em tudo. Está entendendo o que eu estou falando? E a igreja infelizmente perdeu o levanta e anda. Mas vamos lá, esse assunto brutal. Capítulo 4, eles estão diante do Sinédrio, sendo julgados. Capítulo 4, versículo 13, os homens do Sinédrio vão dizer assim, gente, esses homens não são da roça, sem instrução, mas eles são parecidos com Jesus, eles estavam com ele. Aí eles queriam parar de falar de qualquer forma. Versículo 20 ali em diante vai dizer que eles vão dizer, nós nunca vamos deixar de falar do que ouvimos e vimos. Até aí, gente, o Espírito Santo está fazendo. Amém? Vocês estão me entendendo? Só que chega Atos 5. Quando chega Atos 5, a gente encontra Ananias e Safira. Ananias e Safira é um tipo de ramo que, diferente de Eliseu, a pergunta para eles, hoje, e naquele tempo, não seria muito legal. Como assim, pastor? Você conhece a história antes do capítulo 4, no final do capítulo 4, versículo 36 em diante? Existia uma prática da igreja primitiva, que era o que? Vender as suas propriedades e dar aos irmãos. E isso não é comunismo, tá? O problema é que mudam as coisas, não. Isso era o que? Era a igreja entendendo o propósito e servir a todos. Tanto que Paulo vai depois falar bem assim, gente, para que não fique pesado para ninguém, cada um trabalhe, vai atrás, porque começaram a se aproveitar disso, né? Vão vender tudo e dar para os outros. E aqui acontecia isso, de um movimento do céu. Só que um homem chamado José, o apelido dele era Barnabé, ele era de Chipre, de uma ilha pequenininha. Ele chega, pastor, e ele vende a sua propriedade e ele entrega. Nisso que ele entrega, Ananias e Safira ficam doidos. Porque às vezes
a gente é encantado pela aparência, gente. Você olha para uma videira assim, você olha, nossa, que bonito as folhas. Lembra quando Jesus amaldiçoou uma figueira porque ele não dava fruto? Jesus não tem compromisso com videiras que são só bonitas, com folhagens bonitas. Ele tem compromisso com quem está dando fruto, com quem quer ser levantado. E Ananias e Safira, para eu fechar, para você entender isso aqui, um dia eles olharam e falaram, José vendeu? Nós também vamos vender a nossa propriedade, Ananias. E a Bíblia vai dizer que no capítulo 5 agora, gente, versículo 1 em diante, que Ananias e Safira, eles concordam entre si de dar a propriedade, mas dá pela e quando eles vendem e chega aos pés dos apóstolos, a Bíblia vai dizer que Pedro se levanta e fala bem assim, Ananias, como Satanás encheu seu coração para mentir ao Espírito Santo e guardar para você parte do dinheiro que você recebeu da propriedade? Fica aí. Porque Satanás, ele é o pai da... É só você ler. Vamos lá, gente. Nós vamos voltar, Caio. Mas projeta para mim, João 8,44. Além de ser o pai da mentira, Satanás, ele é um homicida. Porque vocês são do diabo, o pai de vocês. Porque se o pai não é o agricultor, lembra de que nós estamos na videira? Se o pai não é o agricultor, existe um outro pai, e que ele é mentiroso, e que ele quer matar pessoas. A Bíblia vai dizer, o pai de vocês, e querem fazer o que ele deseja, ele foi homicida desde o princípio, porque foi através dele que Abel morreu. Homicida desde o início. Não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, expressa a própria natureza, pois é mentiroso e pai da... Aí volta lá no texto que a gente estava de Atos. O que eles fazem agora? Satanás entra no coração deles, primeiro com uma mentira. Vocês estão comigo? E quando entra com uma mentira, vocês mentiram ao Espírito Santo, Pedro vai falar depois, não era de vocês a propriedade? Depois que vocês venderam, o dinheiro não era de vocês? Pô, o que levou vocês a pensar em tal coisa? Vocês não mentiram a homens, mas mentiram a Deus, querido. Isso pega o meu coração, porque Deus não quer que a gente viva uma vida de mentira. Querido, sabe, eu tenho um compromisso com Jesus de pregar o Evangelho. Sabe por quê? Muitas vezes a gente se envolve no ambiente da igreja, é tendencioso a gente só pregar palavras triunfalistas, positivistas, humanistas, e é tendencioso. Mas Jesus, querido, Ele não quer, Ele quer uma verdade estabelecida, porque quando a gente vive a verdade, João vai dizer, a verdade nos liberta. É ela. Então, por quê? Não era de vocês, o dinheiro não era, porque vocês mentiram. E a Bíblia vai dizer no próximo versículo que, ouvindo isso, Ananias caiu morto. Que ramo foi Ananias? Entregou pela metade. Só que a Bíblia vai dizer que o temor se apoderou, porque o Espírito Santo, ele liga uma chave de tensão em nós. Eu não sei você, querido, mas existe uma chave de tensão em mim. Quando eu começo a entregar pela metade, ele começa, vai lá, você vai morrer, Sodré. Sodré, você não precisa ser só o pastor da Alicerce, Sodré. Você é o pai da Isabela, você é o marido da Patrícia. A igreja já tem um marido, você é só o pastor dela. Então cuida da sua casa. Sodré, você precisa voltar para mim. Hoje eu falava com Patrícia, eu ouvi uma mensagem que está lá no Spotify de 2023. E que dificuldade que a gente tem de se ouvir. E entrou a mensagem que eu preguei lá no Spotify, e eu estava ouvindo, eu falei bem assim, Patrícia, que graça, naquela mensagem em 2023. Só que eu falei, Patrícia, em 2023 eu orava muito mais do que em 2024. Porque em 2024 eu estava tão envolvido com o crescimento da igreja. 2025 eu estava tão envolvido. E Deus tem falado para mim, você vai estar sim envolvido com o crescimento, mas eu preciso fazer em você. Eu preciso continuar em você. Então, querido, não deixa Satanás pregar mentiras em você. Ele é um mentiroso, ele é um homicida. E muitas vezes o que você está achando que é uma entrega, você está vivendo pela metade. Deus está te chamando para ser inteiro. Deus não está te chamando para morrer antes do tempo. E eu falo isso fisicamente, mas falo isso espiritualmente.
Porque tem muita gente vivendo na falsa verdade. O meu ministério, o que eu canto, o que eu faço. E quando Deus me tirou disso, falou bem assim: não é sobre o que você canta, não é sobre o que você fala, é sobre o que você vive em mim. Para de viver mentiras. Eu não me encanto com videiras de árvores bonitas, eu me encanto com um coração quebrantado e contrito, que Salmo 51 vai dizer: e esse ele não desprezará. Só que a questão aqui, Hugo, é que quando Ananias morre, Safira vem, porque eles estavam indo entregar os pés do apóstolo. E quando Safira chega, naquela época não tinha WhatsApp, porque se fosse, talvez ia dizer: Safira, babado, seu marido morreu. Não tinha, gente. Eu imagino Safira, porque Ananias significa gracioso e Safira bela. Só que nesses dias eles enfrentaram o juízo e uma morte feia. Eu imagino Safira chegando, né, toda posuda: eu vim entregar tudo, entregarei. Tudo entrei. E quando ela chega, Pedro faz uma perguntinha para ela, fala bem assim: foi esse preço mesmo que vocês venderam, Safira, a propriedade? Não deu nem tempo de mandar o WhatsApp falar bem assim: Safira, fala que foi. Fala que na verdade, não, fala que não foi. Fala que vocês vacilaram, entregaram pela metade, porque pelo menos sua cabeça está livre, Safira. Mas não tinha, gente. Safira, quando ela chega, Pedro só fala assim com ela: foi isso mesmo, Safira? Foi. Ah, é? Porque o homem é o cabeça da família. Deus quer te levantar, homem, aqui, amém? Eu falei de manhã, eu estou cansado só de ouvir. Se você me perguntar, eu me lembro da minha avó Afra e da minha avó Luísa, mas não lembro dos meus avós, porque eles não foram homens de Deus. Sei que tem muitos homens de Deus que foram bênção avós, mas sei que a maior realidade são as irmãs do coque, sim ou não? Só que Deus quer levantar homens, amém? Porque você encaminha a sua casa para um propósito, seja ele de vida, seja ele de morte. E quando Pedro fala, a Bíblia fala que Pedro fala: porque você mentiu, Safira, ao Espírito Santo. Os mesmos pés que carregaram o seu marido, eles estão à porta. E agora Safira morre. Só que a pergunta que fica: que ramo foi Safira, querido? Que ramo foi Ananias? Entregaram pela metade e não viveram tudo de Deus. Eliseu entregou tudo e viveu tudo de Deus. Eu estou te contando a história de Ananias e Safira, não é para você ficar com medo, porque o Espírito Santo, ele está hoje aqui, ele é o nosso consolador. Ele consegue transcrever o que a gente está orando, e Deus entende lágrimas, Deus entende choro, e o Espírito Santo está aqui nessa noite. E ele só precisa da minha sua ação, dizer: Senhor, eu quero te entregar tudo. Eu não estou ligado, Senhor, ao que disseram sobre a minha vida, o que eu vivi. Eu quero te entregar tudo. Porque não dá para entregar a metade diante de alguém que entregou tudo. Nós estamos falando de Atos, né, gente? Paulo diz, em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, agora não vivo. Fernandinho traduziu: já estou crucificado. Lembram dessa? Com Cristo, agora vivo, não mais eu. No pergolado, na parreira. Não é isso? Não é isso? Você acha por que Paulo fala que ele está crucificado? Agora a vida que vivo na fé do Filho de Deus. Porque Paulo um dia viu alguém entregando tudo. Como assim, pastor? É só você ir para Atos 7. Em 6 ele levanta os diáconos para cuidar das viúvas. Atos 7, o diácono que foi escolhido, Estevão, agora ele está pregando o evangelho, mas ele é apedrejado. E a Bíblia vai dizer em Atos 7, nos finais dos versículos, que um dia Estevão, mesmo apedrejado, ele olhou, ele disse assim: eis que vejo os céus abertos
e o Filho do Homem de pé. Eu vejo na Bíblia uma das únicas expressões que Deus fica de pé, o Filho do Homem fica de pé diante de alguém que está de joelho, porque pedras não importa agora para Estevão, dor não importa, o que importa é a revelação que ele está tendo do Cristo ressurreto. E quando ele vê, a Bíblia vai dizer que Atos, versículo 67 e 60, que Estevão adormece. E logo depois, as roupas de Estevão é jogado aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo viu alguém entregando tudo, ele falou bem assim: agora eu sou Paulo, eu não vou entregar pela metade. Eu vi alguém entregando tudo, porque um dia ele estava de joelho. Ei, querido, Deus está falando comigo e com você nessa noite. Não dá, não dá. Você já queimou as pontes com o passado, já ficou para trás. Está na hora de seguir para frente. Para terminar, posso terminar agora? Esses dias eu estava assistindo um filme, e eu já até contei, acho que desse filme aqui uma vez, chamado Gattaca. Esse filme é de 1997. Gattaca é um filme que registra a história de crianças que eram manipuladas geneticamente. E as crianças, quando eram manipuladas, elas cresciam, tia Penha, seu Valente, com super habilidades. Umas corriam mais do que outras, nadavam. E vai contar no filme a história de Vicente e de Anton. Vicente, a manipulação não pegou nele, e ele cresceu normal. Já o seu irmão Anton, ele foi manipulado. E eles moravam em frente à praia. Anton, como era manipulado geneticamente, tinha o VO2 máximo, o cara era bravo, ele nadava muito mais do que o seu irmão. E ele sempre falava bem assim: Vicente, vamos para a praia nadar? E Vicente, bobinho, né? Vamos. Anton ia disparado nadando, e Vicente sempre ficava para trás. Eu não vou contar o filme todo, porque depois Vicente tenta mudar de identidade, né? Um pseudônimo ali acontece, ele tenta mudar, só que a essência ele carregava. E Vicente começou a treinar, e ele falou bem assim: eu preciso ir além. Eu não posso ter superpoderes, mas em minha alma. E um dia, crescidos, Anton chegou para Vicente e falou, eles estavam na mesma praia em frente, e ele disse assim: e aí, bora no nado? E Vicente falou: vamos lá. E a história conta que Vicente começou a nadar, e Anton, super habilidoso, dotado, não está entendendo nada, porque antes seu irmão ficava para trás, agora seu irmão está do seu lado. E daqui a pouco o Anton olha e fala bem assim: cara, você está passando, você está na frente, o que está acontecendo? E ele não responde nada, e Anton está nadando, e Vicente está na frente. Daqui a pouco Anton está cansado e fala: Vicente, pelo amor de Deus, Vicente, eu não estou conseguindo ver mais a casa, as luzes da cidade estão se apagando, Vicente, pelo amor de Deus. E Vicente está nadando. Teve uma hora que Anton falou: eu não aguento mais, Vicente, o que você está fazendo? E Vicente falou bem assim: sabe por que eu estou indo? Porque eu estou dando tudo para ir, e não guardei nada para voltar. Desde quando eu entrei na praia, o meu lugar de olhar para trás ele ficou. Agora eu quero seguir para frente. O meu foco é só chegar do outro lado. Então, sabe o que ele está dizendo? Eu queimei tudo lá para trás. Agora, não importa se eu tenho super habilidades, não importa se disseram que eu sou rico, se eu sou pobre, não importa. O que importa é o que Deus tem. E agora eu estou pregando para vocês, querido, o que importa nessa noite é o tanto que eu e você estamos dispostos a entregar, a viver e a dizer assim: Senhor, eu deixo para trás, Senhor. Eu quero ir, eu quero chegar do outro lado. A margem não é mais o meu lugar. Eu quero chegar do outro lado. Deus está falando com pessoas aqui nessa noite, que Ele está te levantando. Pessoas frustradas em ministérios, pessoas frustradas em famílias, pessoas frustradas em relacionamento. Ele está dizendo: só queima tudo e viva o que eu tenho para você. E muitas das vezes o que você precisa queimar não é só o que ficou, é o que está dentro de você. Porque a gente canta: tem um fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso.
depende de você. O fogo não é só para iluminar, o fogo não é só para purificar, o fogo não é só para aquecer. O fogo é para queimar tudo que não é dele, para que você esteja conectado na videira. O Senhor está te levantando aqui hoje, querido. Fique de pé no seu lugar. Ele está chamando pessoas aqui nessa noite para viver o propósito real. Oh, querido, existe uma palavra de Jesus para mim, para você aqui. É só você ler, vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 31. 1 Coríntios 11, 31. Vai dizer: mas, se examinássemos a nós mesmos, não receberíamos o... Lembra que a palavra? Todo ramo que não está em mim, ele é jogado fora, ele seca. Ananias foi e Safira foi esse ramo, mas Eliseu foi o ramo que foi levantado e que permaneceu. Jesus te levanta aqui hoje. E se tem uma palavra de Jesus para o seu coração, querido, eu não te convido para uma religião, eu não te convido para ser crente, eu te convido para estar ligado à videira. Tanta gente, hoje o irmão que veio aqui na frente, ele falou: pastor, eu entendi que não é só sobre ser crente, é sobre caminhar com Jesus, e eu quero caminhar com Jesus até que eu seja transformado. Querido, é isso que eu e você precisamos. Então nós vamos adorar Jesus aqui nessa manhã. Nessa noite, eu estou no culto ainda amanhã, meu Deus. Nessa noite, há uma graça de Jesus aqui. Mas antes, ore no seu lugar. Vamos lá, querido, exerça agora, ore. Fala: Senhor, me perdoa. Eu me arrependo de tantas vezes ter entregado pela metade, entregado a metade do meu coração, entregado a metade da minha vida e não viver o propósito eterno do Senhor. Senhor, eu me arrependo, porque tantas vezes eu não queimei pontes com o passado, tantas vezes eu não me envolvi completamente com o teu amor. Senhor, eu me arrependo de ser um ramo que não frutificou na medida que o Senhor tem, porque eu olhei para pessoas, eu olhei para a religião, eu olhei para quem estava do meu lado, eu olhei para mim mesmo e julguei as minhas impossibilidades. O Senhor está aqui nessa noite e Ele é o Deus que te perdoa, Ele é o Deus que te abençoa, Ele é o Deus que diz para mim e para você: chegou a hora de frutificar, chegou a hora de viver tudo